podcast Histórias de Teresópolis recebe hoje a produtora cultural Jana Mendes, que acabou de lançar um documentário, Caminhos da Diversidade, um evento que aconteceu sábado passado na Casa de Cultura e que eu tive o privilégio de poder participar desse documentário junto com a Ana Maria Andrade e o Rafael Correia, falando da origem de Teresópolis e principalmente a origem, os processos de aculturamento que a cidade foi sofrendo e o processo de colonização, as influências estrangeiras na gastronomia, no turismo e nas diversas atividades do município. E a Jana vai contar um pouquinho para a gente sobre esse documentário, como é que foi isso e qual é o objetivo do documentário, quem está assistindo esse documentário nesse momento. Como é que é isso, Jana? Vamos lá? Oi, Vanderlei, né? Muito bom estar aqui com você nesse podcast. O documentário ele veio a partir da Lei Paulo Gustavo, de incentivo ao fomento à cultura, né? Que teve em Teresópolis em 2023, e dentro da lei tinha um item que era curtas para a internet. E a gente viu a possibilidade de trazer um tema para uma galera mais jovem, né? Vamos botar aí o pessoal de ensino médio, iniciando faculdade, que tem um outro olhar, né? Que não tem tanto acesso aos livros. E a gente queria falar para eles um pouquinho como é que se construiu a cultura. Primeiro, o que era cultura e como é que se constrói uma cultura local. E aí pensamos, junto com a equipe da Vulcaner, do Wendel Silveira, né? De fazer um documentário de uma forma mais lúdica, mais digital, mais animada, que trouxesse essa pergunta, esse questionamento e as respostas, as possíveis respostas para essa questão cultural, né? E aí cabia dentro do edital, estava totalmente bem direcionado para o que o edital queria e partimos e fomos contemplados, graças a Deus, e começamos a trabalhar. E tá aí já, né? Já tá nas redes, já tá no YouTube, depois a gente deixa o link aí com você. E antes mesmo de estar no YouTube, a gente já começou a trabalhar nas escolas secundárias, né? Através da Ana. A Ana foi maravilhosa. E aí com um grupo de educadores, já se trabalhou agora no final do primeiro semestre as questões, né? Perto do próximo aniversário de Teresópolis, 6 de julho, a questão da imigração em Teresópolis. E esse documentário já foi de grande valia para esses professores aí nesse final de semestre. Mas foi muito bom. E você, né, assim, com o seu conteúdo, toda a sua história, a enciclopédia viva que a gente falou, né, inclusive lá no lançamento, trouxe pra gente, assim, uma gama de novos saberes, né, que nos dificultou muito. E aí, quando a gente pensou em fazer esse documentário Caminhos da Diversidade, até no edital, no próprio projeto, a gente descreveu um outro roteiro, né? Um roteiro de entrevistas com possíveis imigrantes que ainda estivessem presentes entre a gente, né? De uma pesquisa mais focada, direcionada mesmo as faces do imigrante, mas quando a gente viu a história, a complexidade da nossa história teresopolitana, a gente entrou num desespero e falou, como é que a gente vai colocar isso tudo em 8 minutos, que o edital ele botava como prioridade 8 minutos, e a gente podia estender um pouco, mas nem tanto. E aí veio, né, a ideia minha e do Wendel, a gente sentou, de refazer o roteiro dessa forma mais lúdica, trazendo perguntas e respostas e demonstrando o que a cultura hoje de Teresópolis traz desses imigrantes, né, que passaram por aqui. Não é uma questão só de colonização, né? É uma questão assim, de todo mundo que passou por Teresópolis, o que deixou para hoje a gente ter uma cultura diversa que a gente tem. Então, foi muito importante a sua fala, do Rafael, que é um garoto também assim, fantástico, traz a memória realmente de Teresópolis dentro da Casa da Memória, ele conhece, ele é entendedor, ele é pesquisador. E a Ana, né, com a vivência dela infantil também, com toda a pesquisa que ela já fez para os 2 livros dela. Então, foi um sucesso, e eu acho que a gente conseguiu compilar lá nos 12 minutos, que a gente foi a 12 minutos, né? E a gente está tendo uma resposta muito positiva, Vanderlei. Muitas mensagens, sabe, educadores, alunos, agradecendo que não entendia e que passou a entender, né? Porque a gente precisa trazer agora nessa era digital um conteúdo educacional mais propício, um conteúdo mais fácil, um conteúdo que o jovem olhe e se veja naquela resposta. Porque quando a gente fala de história, a gente vê muitas fotos antigas, os textos mais rebuscados, né? E talvez isso seja difícil para entendimento desse novo adolescente, desse novo educando que está se formando.
E eu acho que esse documentário ele veio para auxiliar a educação e a arte, a cultura, trazendo uma forma mais leve de se falar sobre esse assunto. A gente está passando por um processo de mudança de comportamento, mas mudança também de interpretação da própria língua, né? A gente estava conversando no bastidores aqui, essa coisa da imprensa escrita, que surge lá em 1470, e ela vem do mesmo modo até o finalzinho de 1900. Né? A minha origem é de tipografia, eu compunha textos na caixa de tipos, né, tipos móveis. Depois eu vou conhecer ele no tipo, vou conhecer o Pestap, a composição eletrônica, a impressora de margarida, a impressora laser, os processos de fotolito. Todo esse processo que vem é muito recente, 1980, 1990, 2000. E hoje já mudou tudo, já é mais novo. Agora no celular é tudo rápido, corretor ortográfico, a imagem que chega no mesmo momento, né, em qualquer lugar do mundo, com um pequeno delay. Então, essas mudanças que ocorreram com a palavra e ocorrem com a língua, ocorreram também nos processos de colonização. Nós tivemos ali, o Brasil vai ser redescoberto com a chegada da família em 1808, trazido pelos ingleses. Os ingleses vão influenciar muito na cultura brasileira a partir dali, porque, afinal de contas, eles eram os patronos, né, dos portugueses nesse Brasil novo. Próximos, né? Eram mais próximos e tinham muito mais. A abertura dos portos é um godo, né? As nações amigas, tinha aquelas nações mais amigas, né? Sim, e nesse caso os ingleses. Né? Era o Império, né? O Reino Unido, na época. Então, tinha uma importância muito grande. E aí você tem aquele início de colonização inglesa, participação da influência inglesa no Rio de Janeiro, e no caso de Teresópolis, em função da Fazenda Marcha e de vários outros ingleses que vieram para Teresópolis naquele período, mas mais à frente nós vamos sofrer a influência também dos franceses, dos espanhóis, dos portugueses, né, que vêm também nesse novo Brasil, e mais à frente ainda, já no século passado, os japoneses, os chineses em algum período também, os judeus, né, nos anos 30. Né? Então, você tem, e esse processo de imigração não é especificamente em 1870. Ele vai ocorrer numa década, dar uma parada, continuar na próxima década. Então vai fazer essa migração, e ela, cada vez que vem um povo novo, ele estabelece a sua cultura, né? Nós estamos agora, recentemente, sofrendo de um processo de aculturamento novo, né, com essas chegadas de vizinhos que vão morar na cidade. Eles trazem costume do som alto, o costume de não respeitar sinal, o costume de ser deselegante na conversa, tudo isso vai. Processo, e aí encontra um freio. Quando você tem uma cultura forte, você encontra um freio. Aí você forma uma nova forma de viver, que é aquele abusado que foi controlado, e aquele que convivia de uma forma e passa a conviver de outra, aprendendo até coisas interessantes. Então, a gente nunca pode dizer, essa coisa de falar de colonização e de influência, a gente tem que entender muito que as influências elas continuam, não é uma coisa fixa, né? Sim. O processo de migração, né, é um processo contínuo. A gente vai ter isso aí o resto da nossa existência. Inclusive a migração interna. Exatamente. Né? Então, e cada um que chega vai deixar alguma coisa boa, uma coisa ruim, né? É o que você falou, o que a gente precisa ter realmente é um reconhecimento disso e um fortalecimento do que é a nossa cultura hoje, né? Para talvez minimizar essas novas interferências que estão acontecendo, que é normal, faz parte do processo mesmo, né? Então, cada vez que a gente fala da cultura, cada vez que a gente fala do processo migratório, cada vez que a gente fala de onde vem Teresópolis, né? De quem esteve em Teresópolis. Gosto de alguém para aquele Exatamente. Assunto, né? E falar isso para a criança é muito bom. Exatamente. É um período muito importante. A criança, às vezes, não tem a noção mínima, claro, nenhuma, do que aconteceu, de como as coisas aconteceram. E é preciso que na escola ela tome o primeiro gosto, que ela vai para a pesquisa, ela vai para o entendimento de um documentário, de uma informação que ela recebe de um parente, mas tem que ter na escola essa base. E nós temos esse pecado capital da educação no município, de não reconhecer a própria história, de ignorar, não valorizar, mas de ignorar mesmo, né? A gente fala, eu já vi gente dizendo que Teresópolis não tem. Que história é essa de cultura inglesa? Não existe influência, não existe colonização. Aí você vai ver o sobrenome do cara, é um sobrenome de um inglês. Como é que ele não tem influência inglesa se a família dele é de origem daqueles ingleses de 5, 6 gerações atrás, né? Sim. Estiveram presentes, a gente não pode negar isso. E que participaram, de certa forma, né? Entender que
É só notar que Teresópolis surge o hábito do turismo, né? o hábito do veraneio vai surgir em Teresópolis nos anos 1830. Através um veraneio para os ingleses. Sim. Aí nos anos 1850, quando Marshall tinha morrido, você vai ter o brasileiro imitando aquela coisa de ir para a cidade no verão, para outra cidade no verão. Ou seja, é um processo de colonização, sim. Os próprios israelitas, eles né? sobem para Teresópolis com essa cultura de também vir passar os finais de semana, né? Então a gente realmente tem hoje, quando você fala dos ingleses, a nossa hotelaria é basicamente desse período, né? Dessa ideia do George Marshall de transformar uma fazenda em hospedagem para quem iria para Minas, hospedagem para os ingleses que vinham para cá só para ver, além da beleza da serra, né, o plantio das flores, o plantio da batata, das hortaliças que ele fazia ali. Então, a gente realmente tem essa história inglesa em Teresópolis, mas não só a história inglesa em Teresópolis, né? É uma história importante que a gente não tem como negar, mas hoje, se a gente falar em cultura, a gente vai dizer que é um caldeirão cultural, né? É uma multiculturalidade. Uma influencia a outra, né? Exatamente. Os próprios judeus, quando eles vêm para Teresópolis no final dos anos 30, nos anos 40 e 50, eles vão levar tão a sério essa coisa de veranear, de passar temporadas aqui, que os principais prédios, os prédios daquela época, foram todos construídos por judeus, né, para ser, eles chamavam de apartamento de campo, né, não é casa de campo, né, porque o apartamento de campo é mais prático. Sinagoga, né? eles trazem até a sinagoga, porque eles precisavam no final de semana, eles terem acesso... E a gente ignora isso Exatamente. Nos livros de história até, né, você tem essa influência onde... você sai daquela coisa da casa com caseiro, com pátio grande, com gramados enormes e faz os apartamentos com 20, 30 unidades. O bairro do Alto, né? Você vê hoje... Muitos ali prédios foram construídos para o veraneio dos judeus. Né? Condomínios e aí também. Os brasileiros outros vão se adaptar a esse modelo. Né? Então eles tiveram influência muito grande e isso é muito recente. Mas é um processo também de influência, também, né, que vai hoje acontecer. A gente tem, se a gente parar para pensar, a gente tem essa cultura também, né, misturada nesse caldeirão que todo mundo fala, que a gente tenta mostrar no documentário, que hoje a gente tem presente na arquitetura, na gastronomia, no turismo, na literatura, nas artes. Então, logicamente, essa questão de inglês... ou não, né? A gente não quis levantar isso no documentário. A gente quis mostrar que eles são presentes, sim, são pessoas importantes. É uma imigração importantíssima para Teresópolis, que talvez sem ela a gente não tivesse... É a base da colonização, né? Aí a gente vai falar aí, dos índios, dos negros, também fazem parte, mas são colonização impostas, né? Os índios passaram, na verdade, pelo que a gente pesquisou, e a colonização negra era uma colonização imposta, a princípio, porque eram os escravos que vinham junto com os ingleses, né, para trabalhar nas fazendas. Então, a gente tem que, sim, levantar a bandeira dos ingleses, foram importantes, sim, mas hoje, no nosso ponto de vista, da nossa pesquisa que a gente realizou para esse documentário, a gente percebeu que, atualmente, os ingleses eles não estão tão presentes como resultado de cultura. Talvez a gente tenha que se fortalecer essa colonização, fortalecer os grupos familiares que ainda a gente sabe que tem. Você mesmo agora nos bastidores falou também de vários grupos familiares importantes que ainda tem aqui em Teresópolis, né, ingleses. E aí, fortalecendo isso, a gente talvez transformar uma identidade, fazer realmente uma identidade que é importante, como Friburgo, Petrópolis. Isso traz realmente um retorno. Quando você tem uma identidade cultural, turística, populacional, política, a cidade ela tem um outro tipo de olhar. A gente, talvez ser esse caldeirão cultural, é bom por um lado, mas é ruim por outro, porque você não tem realmente uma referência e você também não consegue agregar investimentos de outros lugares, né? E aí a cidade vem passando por um processo de... A influência, a colonização, ela vem por etapas, né?
Nós tivemos aqui no início do século passado o período das vilas, onde aquela cidadezinha onde o trem estava chegando era maravilhosa. Então, todo mundo queria ter uma casa e fazia uma casa muito elegante e dava o nome de uma filha, da esposa, né? Então, vilas com nomes de mulheres, né? Que ainda existem. né? Era a Vila Cecília, né? Que era o nome da mulher do Vila prefeito Muqui. na época. Né? A Vila Muqui, que em referência ao Fernandes Campos de Muqui, no Espírito Santo. Ali, no caso, tem uma questão que fala de estado, mas tem muita Vila Ione, são muitas vilas em Teresópolis. E é uma coisa específica daquele período de 1910 a 1930, mais ou menos. Né? E nós tivemos nesse processo dos anos 30, dos anos 50, com a chegada, com a abertura da estrada para o Rio, um processo de imigração interno que também influenciou muito na cultura local, com a chegada dos fluminenses, de municípios como Itaocara, de Duas Barras, de Friburgo, esses municípios mais em direção a São Fidélis, né? E dos mineiros, né? Muita gente de Minas vindo para cá, muita gente de São Paulo, muita gente do Nordeste vindo para cá. Então você tem um processo de migração interna que acontece nos anos 60. Né? A gente olha 60 como uma coisa tão próxima, mas nos anos 60 é quando surge a Baixada Fluminense. Né? Até 60 aquilo tudo era um varjão, né? Não tinha nada ali. Então, essa gente que vem para o Rio de Janeiro, nesse processo interno de imigração que aconteceu em função de Brasília, a saída da capital do Rio para Brasília, aquilo movimenta, né? Como também do norte, nordeste vai para o norte em busca do ouro, né? Da extração, eles vêm para Brasília, vêm para São Paulo, vêm para o Rio de Janeiro. Né? Então, esses processos de imigração interna também influenciam muito na cultura. Daqui a pouquinho está falando uma palavra que não é muito do nosso vocabulário, mas vem influenciada pela cultura nordestina, né? Pela cultura do Sul, que tem influência também em Teresópolis, sempre tem alguém influenciando de alguma forma, e entender como isso aconteceu é muito mais importante do que achar aquela raiz ali da colonização específica. Então, esse período específico dos ingleses de 1830 e 1850, ele é a base, é o princípio, mas a partir dali nós tivemos várias outras influências que transformaram a cidade num caldeirão tão grande, cultural, que a gente não consegue identificar a presença inglesa. O comércio sírio-libanês, né, tão grande aqui, que a gente teve durante um período também, né, por volta de 60, 70, que eles se estabelecem. 80, né? Tem alguma influência grande. Não dá para... É o que você falou, né? E falou, inclusive, muito bem no documentário. É muito difícil identificar, mas eu acho que a partir do momento que a gente toca no assunto... que a gente traz à tona isso para uma galera mais nova, traz à tona isso para a educação infantil, para a base, você começa a questionar. E a Ana falou uma coisa muito interessante que me tocou muito, que a gente precisa conhecer a nossa história, inclusive, para poder entender a história de Teresópolis. Eu fui buscar a minha história, né? A gente sabe que a gente tem um limite de história, até o bisavô, trisavô, talvez... E a gente se perdeu para trás. Então, se cada um de nós, teresopolitanos, vamos buscar um pouquinho da sua história, até onde dá, pesquisar em livros, né? Pesquisar no seu acervo, na Casa da Memória, talvez a gente tenha um reconhecimento da cidade muito melhor. E quando a gente traz o assunto, quando a gente leva o documentário para dentro de sala de aula, né? Para exposições, para atividades culturais, a gente traz esse questionamento ao telespectador e ele talvez seja E está trazendo para um jovem numa idade, né? Para uma criança numa idade que assimila muito fácil. Né? A gente, com um pouquinho mais de idade, tem mais dificuldade para assimilar. A gente tem resistência, nem quer. Tem resistência, né, a novas ideias. E a criança não tem, ela está ávida por tudo. E ela quer, e ela fica encantada. Assimila, e ela multiplica a informação que ela recebe. A gente demora um pouquinho para maturar uma ideia nova. A criança já multiplica aquela informação e vai achando novos caminhos. Eu trabalhei o livro da Ana, Fazendo Paquequer, com a minha neta. Minha neta tem 11 anos, a Alice. E, no princípio, ela não queria trabalhar, né, ler comigo e comentar. E depois ela ficou encantadíssima, porque ela foi numa excursão para o Museu de Petrópolis e ela falou: vó, eu sabia, eu cheguei lá sabendo. E aí, para ela, trouxe um novo olhar. Aí ela já começou a questionar, querer saber da gente, da nossa família, e querer saber mais, porque... Realmente, o conhecimento liberta, né, Vanderlei? Você também falou isso no documentário, não sei nem se entrou, que era tanta coisa boa, mas é só reconhecendo e conhecendo o nosso passado, entendendo o nosso presente, que a gente pode pensar no futuro talvez melhor, né, mais digno, mais... que
agregue mais as pessoas, que a gente não tenha distância das histórias alheias, porque a minha história é muito bonita e a sua também é muito bonita, cada um tem a sua história, cada povo tem a sua história, e a gente não convive muito bem com isso, né? E esse é o caldeirão cultural de Teresópolis, é a resposta para isso, né? É preciso que a gente conheça mais, para a gente gostar de alguma coisa, a gente tem que conhecer, né? Às vezes eu converso com as pessoas, digo o seguinte: você só gosta do seu pai e da sua mãe porque você conhece eles, porque se misturar ele com os outros é apenas é apenas mais um casal, né? Então, sim, esse gosto que a gente tem pela família, pelas pessoas próximas, vem em função do conhecimento. Se você não, embora Teresópolis há um apego muito grande do teresopolitano com a cidade. A gente percebe que a marca Teresópolis é muito forte, a história é muito forte, e as pessoas se identificam bem em função das, sim, montanhas, da qualidade de vida, da qualidade do próprio povo, né? A proximidade, né, com a capital cultural do país, que é o Rio. Isso tudo ajuda muito, né? Mas se a gente conhecesse um pouquinho mais a cidade, a gente gostaria mais, sim, e escolheria pessoas melhores até para cuidar da questão política, para a questão... Porque conhecendo o passado que você entende o presente, né? Se você olha para trás, ali estão as referências que construíram, são os pilares daquela construção feita de agora. E aí você decide se você quer seguir ou não. Exato. Né? A partir do conhecimento, você vai decidir. É por isso que é tão necessário. Exatamente. E eu digo que a educação, no caso, ela relapsa nessa obrigação de passar o conhecimento para os jovens na idade escolar, porque é o período que ela está propensa a aprender. Nós temos uma história muito bonita, mas temos também uma boa memória. Poucos municípios têm tantas, sim, publicações como nós temos aqui. Nós temos escritores antigos como o Armando Paracampo, o Armando Vieira, mais depois um pouquinho o Osiris Raal, o Gilberto Ferreira, que era um historiador, sim, escreveu um bom livro sobre Teresópolis naquele período de 1700 a 1900, para quem elucidou aqueles 200 anos da pré-história de Teresópolis, né? E alguns autores mais recentes, aí você pensa assim, 20 livros? São mais de 100. São mais de 100 autores que escreveram sobre a história de Teresópolis. E cada um tem uma informação única, muitas informações únicas naqueles trabalhos, né? Então, essa informação tem que chegar nas pessoas para que ela multiplique, porque quando você conhece uma boa história, quando você assiste um bom filme, você conta ele para os outros. Sim. E quando você conhece essa boa história de Teresópolis, você vai multiplicar para a família, vai multiplicar para a sua sala de aula, vai multiplicar para os seus amigos, e daqui a pouco muitos dominam a história da cidade. Ela não pode ser, o conhecimento ele só tem valor se for compartilhado. Então, é preciso que você participe, conte mais as histórias, para que mais pessoas saibam, e daqui a pouquinho aquele que aprendeu uma coisa nova contigo, ele tem duas coisas novas para te contar e para te ensinar, porque é um eterno aprendizado, uma troca, ninguém sabe tudo, é uma troca, e uma troca para frente, inclusive uma troca boa, né? Você entregar uma mercadoria agora para receber ela duas daqui a algum tempo, de alguém que andou, pesquisou mais numa outra vertente que você não foi nela e te trouxe uma informação nova que vai te completar para uma outra informação que você está construindo. Eu sou teresopolitana, vou fazer 49 anos, e eu achava que eu sabia tudo de Teresópolis, né? E quando eu comecei a escutar vocês, quando eu comecei a pesquisar, quando eu fui na Casa de Memória e li, quando eu li seu livro, quando eu vi os relatos da Ana, eu me peguei uma teresopolitana péssima. Eu não sabia dessa história toda, não sabia desses detalhes. O seu livro retrata cartas, né, volta ao passado, né? Viagem ao passado. Viagem ao passado. Muito interessante. Nossa, retrata cartas assim, várias mãos, né? Várias mãos, e você vê o olhar dos ingleses, dos botânicos, das pessoas que subiam a serra naquela época, né? Como com tropeiros, o que eles tinham da serra. Então, assim, esse documentário foi um aprendizado para mim. Eu aprendi muito, apesar de ser teresopolitana. Me deu a vontade de me redescobrir como teresopolitana, conhecer a minha origem também, né? Eu fui perceber que meu avô era negro mesmo, Oswaldo Leiloeiro, você chegou a conhecê-lo, né? Sim. E ele era negro. E tão negro de Vargem Grande, Venda Nova, aí você vai pesquisar e você já vê que Venda Nova teve uma grande influência negra por conta da colonização italiana, da fazenda ali. E aí me deu essa vontade. E eu estou pesquisando cada vez mais, abriu o meu olhar para isso, né? E que esse documentário realmente atinja a cada um que assistir, a cada educador que assistir. Eu espero que a Secretaria de Educação utilize esse material, que foi material pago pela Lei Paulo Gustavo, e que tem realmente um resultado muito importante, contribui bastante para a educação, tanto na
educação infantil, quanto na educação fundamental e na educação, né, de ensino médio do Estado. Espero que utilizem e cada um que assista faça o que aconteceu comigo. Tem essa vontade de buscar mais, de conhecer mais, de pesquisar, de ir na Casa da Memória e conhecer a Casa da Memória, de vir aqui falar com você e conhecer o seu acervo, né? De ver o livro da Ana, de participar das discussões, porque é isso que a gente pretende com a cultura, é levar conhecimento, né? Levar conhecimento para a educação, levar conhecimento para o esporte. A cultura vamos falar assim, né? Uma política que ela é multidisciplinar. Ela precisa das outras políticas públicas para se fomentar, né? E é um grande carro-chefe para a disseminação de conteúdo. Então, que todos os projetos que foram contemplados, que foram vários e alguns muito bons, né? Possam ser utilizados como esse disseminador de conhecimento. Quando a gente fala de fomento de lei de incentivo no Brasil, a gente lembra muito na Lei Rouanet, que era uma lei feita para a elite, né? Para os shows de 2 milhões, para as peças de teatro, para os festivais de música, né? Coisas caras, e que não eram necessariamente voltadas para o povo. Então, quando você tem aquela revolução ali nos anos 2009, 2008 a 2010, mais ou menos, né? Gilberto Gil, ministro da Cultura, aquela coisa fantástica, aquela transformação. Aí você tem uma nova ideia do que é a cultura de fato, né? De como é que... A possibilidade. Né? As possibilidades de você trabalhar a informação, trabalhar a arte, né? Você entender que o forró, o shot, que o teatro mambembe, que tantas coisas que não estavam inseridas como cultura, capoeira, como né, arte, o hip hop, né? Elas passam a dança de rua, né? Que é uma coisa fantástica. Então tudo isso vem chegando a partir daqueles anos aí, 2009, 2010. E você tem com isso a chegada dos artistas querendo participar disso, querendo produzir. Então você não tem mais aqueles incentivos de lei do Rouanet de 2, 3 milhões, de 5 milhões. Você tem incentivos de 20 mil reais, de 10 mil, de 50 mil, editais pequenos para atingir mais gente e com uma cobrança muito severa de resultado. Eu tenho visto esses editais, eles são muito criteriosos e tem inclusive para a questão da prestação de contas dele, ou seja, não dá para fazer um gatilho naquilo ali, é uma coisa que tem que ter realmente uma produção, né? A gente vê há uma responsabilização grande com relação a isso. Eu vejo com muito bons olhos essa lei, principalmente o Paulo Gustavo, que contempla mais gente. A Aldir Blanc já é um volume maior, né? Editais com valores maiores, né? Mas esses projetos incentivados com valores menores têm permitido que muita coisa boa entre no audiovisual, que seja produzido e chegue nas pessoas, né? E aí entra aqueles que fazem, né? Porque tem os patrocinadores da cultura e tem os fazedores da cultura, né? Os fazedores que levam essa informação, levam a cultura para as pessoas assistirem, né? E tomarem conhecimento dela. E aí eu tenho mais aqui dar os parabéns pelo documentário. Eu gostei muito do trabalho do Wendel, a edição está muito bem feita, o tempo das entrevistas é muito bom, principalmente do Rafael e da Ana Maria. Eu sou ali estou apenas colaborando. Seu professor ali. Ficou muito bom o trabalho e o resultado dele vai ser muito bom. A forma como ele foi contado, esse caminho da diversidade, ele permite que a pessoa entenda, que está numa linguagem muito acessível, principalmente para criança de 10, 12 anos também, né? Mais eles, né? Mas não agride com uma falatividade para quem é adulto, né? Então ele ficou muito bom. Parabéns a você, o Wendel, que está presente, está assistindo a gente aqui, mas é extensivo a ele esse parabéns pelo trabalho e que venham novos trabalhos. Tem muita vertente nova. Eu lembro de uma viagem dos franceses a Teresópolis em 1844, onde os franceses vieram por 3 caminhos diferentes, por Friburgo, por Petrópolis e pela Serra dos Órgãos, né? Pela Serra do Couto. E eles aqui se encontram e eles se encantam de forma diferente, porque eles não pegaram a mesma estrada. Todos tiveram relatos muito ricos, né? Daquela viagem longa, passando por Friburgo, passando de Friburgo a Teresópolis, que era um caminho muito estreito. A outra passando... 3 olhares, então, né? 3 olhares diferentes e que vão combinar na Fazenda Marcha. Eles vão se encontrar aqui. E eles vão fazer muitas referências a essas casinhas que o Jorge March fazia para a hospedagem dos ingleses, né? Que era necessariamente naquele período mais os ingleses que tinham esse hábito de veranear. O hábito de veranear só acontecer para o brasileiro. Vamos escrever um roteiro desse aí, ó, 3
viagens. Dá um documentário maravilhoso, maravilhoso, né? Mas certeza. só existe isso porque alguém escreveu, alguém Sim. guardou, alguém jogou para um livro, né? Alguém fez a tradução. Então é preciso que isso chegue numa linguagem também Mais acessível, fácil, né, para a criança, entendeu? Então, com isso é muito certeza. bom. Quando eu chamei essa galera nova, né, eu tive o prazer, Vanderlei, nesse projeto da LPG 2023, ganhar 22 projetos, né, com uma galera nova, amigos das minhas filhas, que são artistas e que estavam lá atrás do computador, com uma capacidade criativa e técnica enorme. Nessa veio o Wendel, né, que tem a Vulcana, ele é um artista, ele já trabalhava, ele já tinha vários seguidores na internet, ele faz música para gamer e para uma coisa nova, né? E trilha para gamer. E aí eu falei, vamos sair só dessa trilha para gamer aí, vamos fazer outra coisa. E me surpreendi com a capacidade técnica desse menino, um jovem, 21 anos. Ele fez, além do Caminhos da Diversidade, o Batuque das Montanhas. Foi no mesmo dia, uma animação maravilhosa, 100% teresopolitana. Espero que a TV possa um dia nos contemplar de passar 12 minutos, mas assim, Dedo de Deus, Mulher de Pedra, Pedra da Tartaruga, todos animados pela galera daqui, Bruno Badini, o Bernardo Badini, todo mundo de Teresópolis, né? A Estrela, que fez a personagem principal. E, além disso, ele fez 2 clipes musicais e a gente trouxe artistas renomados que são de Teresópolis, que Teresópolis não conhecia. O Murilo do Meio, artista ilustrador, um grafiteiro, artista visual, vai ter uma exposição agora na Casa de Cultura maravilhoso. O Rogério Siqueira, que é um grande articulador, jornalista, articulador dos direitos humanos. O Marcelo Mufasa, que é um grande artista, compositor, produtor musical de Teresópolis também, filhos da Valéria, filhos da tia Marcinha do César, da Valéria do Euclides da Cunha. Então, assim, essa galera de Teresópolis que estava por trás das telas, né, que produziam conteúdo nas telas, mas não tinha acesso a edital, porque acaba que os editais ficam, né, para quem tem conhecimento ali do edital. E agora já estão envolvidas nesses projetos e envolvidas nos projetos de cultura, né? Exatamente. Dominando, fazendo praticamente uma oficina para novas produções. Né? Esse pessoal novo, né, que chegando, não só da nossa equipe, mas outras equipes. A mostra foi muito interessante ver pessoas novas com produtos muito importantes, produtos muito significativos. Então, assim, a Secretaria de Cultura está de parabéns. Eu trabalho no estado inteiro, tenho hoje mais de 50 artistas cadastrados com a gente, e a gente sabe que o processo de edital, Teresópolis é referência. Cumpre os prazos, cumpre o edital, cumpre as regras, outras cidades já não conseguem cumprir, né? Então, isso a gente tem que falar também. Eu acho que dá, né, a glória, quem merece é a glória. A Secretaria de Cultura realmente faz um trabalho muito interessante e com muita expertise sobre os editais. E a Rouanet, falando um pouquinho rápido, a Rouanet, ela foi uma lei que veio para beneficiar algumas pessoas durante um tempo. Agora ela está mais acessível também, mas mesmo assim é difícil, é um processo difícil. Aí você precisa ter uma contratação de pessoas especializadas para fazer aquilo. Ainda não é uma lei que qualquer um consiga atingir, apesar de já permitir pessoa física, né? É muito difícil ainda. A lei Aldir Blanc, ela veio a princípio como um fomento. Hoje ela virou um plano. Então a gente tem 3 anos de planos de lei Aldir Blanc, Plano Nacional Aldir Blanc, PNAB, que a gente chama, que vai ser lançado agora. Provavelmente tem que ser lançada agora em Teresópolis, os outros municípios já estão lançando. E a Lei Paulo Gustavo, que ela veio como um fomento emergencial para aquela galera que durante a pandemia, né, ficou sem ganhar recursos, que não conseguiu fazer show, que não conseguiu lançar audiovisual. Então, essa foi uma lei emergencial, mas que trouxe para o fomento da cultura do Estado, do Brasil, um grande renovo, porque pegou essa galera realmente que ficou ali durante a pandemia só no criativo e conseguiu trazer o criativo para os produtos, né, através desse fomento. Então, a gente tem muita coisa boa no Brasil, muitos filmes, muitos curtas, muitos documentários, muitos livros. Eu mesmo lancei também um livro agora nessa lei. Então, assim, muita coisa boa que apareceu por aí, que a gente agradece ao governo também federal, né, por essa proposta. Estamos esperando a PNAB aí com muito carinho, vai vir muita coisa boa para Teresópolis também, acredito eu. E que esses produtos sejam utilizados, que não fiquem na gaveta dos gestores, que não fiquem guardados dentro da secretaria, que sejam disseminados para as outras secretarias, né? E para toda a população teresopolitana, todo mundo tem acesso. Eu acho que você fica muito triste. Aí
uma crítica que eu vou fazer, né? A gente não poder exibir isso num cinema de Teresópolis, né? Fazer uma mostra dentro de um cinema, apesar da prefeitura ter feito uma mostra com telão de LED, né? Tudo, mas assim, por que não dentro de um cinema de Teresópolis? Para valorizar mesmo, isso tudo é produto daqui. E eu acho que a gente tem que ter o melhor daqui, a gente tem que ter o melhor de Teresópolis. Que os empresários também possam perceber esses produtos, usarem nas suas empresas. Por que não fazer uma mostra de cinema em cada empresa, né? Levar uma mostra literária para cada empresa? Isso é muito importante. A gente não pode pensar no fazedor de cultura, Vanderlei, só o agente de cultura, só o gestor de cultura. Todos nós temos que ser fazedores de cultura. O empresário tem que ser fazedor de cultura, a imprensa tem que ser fazedor de cultura, né? E se todo mundo entender que a cultura salva, traz conhecimento, talvez a gente comece a mudar um pouquinho, né, essa perspectiva da nossa cidade. A cultura é transformadora, né? E esses projetos que vêm agora, essas leis de fomento, eles são resultados já de coisa plantada lá atrás, sim, né? Sim. E foi preciso o Estado, as secretarias de Estado, as secretarias municipais se envolverem nesse projeto do governo federal. Foi quando se criou o CPF da cultura, né? Conselho, Plano e Fundo, e agora você tem o fundo, que é a parte final, né? Você já está com o CPF, já pode usar esse recurso. Exatamente. E aí vai haver os mecanismos para encher esse fundo de dinheiro e os editais para se escolher os melhores produtos. E como tem bastante, foi um processo construído ao longo de décadas, né? Então as pessoas se prepararam para isso. Então é possível que não é uma coisa de aventureiro, né? Vai se fazer o projeto e vai se produzir um material com qualidade, até porque foram criados mecanismos de freio para os excessos que normalmente acontecem nessas leis. Sim, a prestação de contas, né? É importantíssima. Então é muito importante que isso aconteça, porque a cultura, de fato, ela é transformadora. E, embora a educação seja formadora, né, a cultura complementa com essa transformação que ela promove nas pessoas. E esse conhecimento da própria história, da sua cultura, dos seus costumes, né, valorizar os seus costumes, né, você valorizar uma folia de reis, valorizar o reisado, valorizar o samba de raiz, né, você tem as várias possibilidades, né, de se conhecer e de entender o seu passado e a sua cultura a partir desses projetos que vem sendo se redescobrir, né? Quem sabe por meio desses projetos a gente não se redescubra como uma cidade de festivais, uma cidade de grandes produtos de audiovisual, né? Como a gente já foi. Então, assim, é uma chance única que eu acho que Teresópolis está tendo e vai ter agora com a PNAB, com a Aldir Blanc, de realmente se reconstruir como cultura, né? Como uma cidade importante dentro do estado do Rio de Janeiro, com grandes artistas que são importantes no cenário da cultura do estado do Rio de Janeiro, representantes importantíssimos que nós temos. E que esses artistas mais antigos se reúnam a essa gama de artistas novos que a gente tem aí, essa galera de 18, 19, 20 anos que faz muito no computador, né? Que tem uma grande capacidade criativa e que a gente volte a ser realmente uma cidade dos grandes festivais. Festival literário, festival de cinema, festival de cultura de modo geral, festival de hip hop, de cultura urbana. Então a gente tem muita capacidade. A gente só precisa botar isso realmente para fazer. Isso é uma necessidade, porque você tem uma cidade carente, né? Carente dessa informação. Carente de entretenimento de qualidade, né? Carente de conhecimento da própria história, carente de distração, de diversão com qualidade. Então, essas coisas são, a partir desses projetos, certamente que a gente promove aí um plus na nossa cultura local, né? Quem tem uma cultura localizada no estado do Rio de Janeiro, mas muito local. A gente tem características próprias que vêm sendo construídas a partir dos processos de influência que a gente sofreu ao longo desses 200 anos de surgimento de Teresópolis, desde o período lá do Marcha, em 1818, né? Então a gente tem uma necessidade de que mais pessoas saibam disso, mais pessoas saibam como a gente vive e que goste de como ela vive, né? Que é o conhecer a própria cidade, conhecer a própria origem, conhecer a própria cultura e valorizá-la. E ver de forma diferente também, né? O Ricardo Guarilha falou uma coisa que me tocou muito também na mostra, que eu não tinha percebido e depois eu percebi como é diferente você ver na tela do cinema a sua cidade. Porque normalmente a gente vê as grandes capitais nos filmes, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, tá sempre lá como cenário. E nessa mostra de cinema, todos os cenários eram Teresópolis, né? Eram as montanhas, era a Mulher
Praia de Pedra, era a Calçada da Fama, em outro era o Higino. Então, assim, como é gostoso você ver a sua cidade como protagonista de uma obra audiovisual, né? E você reconhecer que a sua cidade tem essa potência para isso. A gente não precisa do Rio de Janeiro, de São Paulo, para nada, porque a gente já tem a nossa história, a gente já traz a nossa história, e por que não utilizá-la, né? Então, assim, eu acho que foi de uma grande valia a Lei Paulo Gustavo em Teresópolis, a Aldir Blanc já tinha sido, mas eu acho que a Lei Paulo Gustavo realmente trouxe grandes produtos. Além desses dois documentários, o Caminhos da Diversidade e Batuques das Montanhas, você está produzindo alguma coisa para breve? Então, a gente produziu, né? A gente produziu, além desses dois produtos de audiovisual, o clipe da artista Estrela, o clipe da artista Clara Macário. São 2 clipes musicais autorais aqui de artistas jovens da cidade. Já tá todo no YouTube aí já. Eu tô falando que a gente fez agora, né? A gente realizou 5 oficinas, oficina de artes visuais, oficina de artes manuais, tudo pela Lei Paulo Gustavo também. Só que agora aí tá vindo alguns roteiros, 2 roteiros bem interessantes que a gente vai escrever para audiovisual, né? Tem 2 oficinas vindo aí também de artesanato, uma oficina muito interessante que é de figurino para teatro, com uma especialista aqui da cidade costureira. Temos mais um livro aí para ser lançado também. Então, assim, tem muita coisa boa vindo. Vamos ter grandes shows. A gente vai ter um show do Baile do Bem, que é um grupo de Teresópolis maravilhoso, que pouca gente conhece. Vamos ter um show afro, conduzido pelo Marcelo Mufasa, que é esse grande artista que eu te falei aqui de Teresópolis também. Então, assim, o segundo semestre tem muita coisa boa vindo aí pela nossa galera. E pela Lei Paulo Gustavo também, que a gente teve uma remanescente agora, no final de julho. E aí eu acho que foram contemplados mais de 50 projetos. Então, acredito que a gente vai ter muita coisa boa. E vem a PNAB, para a gente concorrer com os outros editais também, com outras ideias. E é muito importante falar nisso para os artistas confiarem no potencial deles, né? Não precisa ser um artista renomado, precisa ter um portfólio. Mas confie no seu potencial, né? E não deixe de se inscrever, não está concorrendo comigo, não está concorrendo com os grandes artistas. Você está concorrendo com você mesmo. Se você tiver uma ideia boa, se você tiver uma história boa, e se inscreve no edital, que vai ser legal. Vai ser legal você produzir isso e trazer isso para Teresópolis. É isso aí. Bacana demais nosso papo, Jana. Prazer. Muito bom. Parabéns pelo documentário Caminhos da Diversidade. Certamente que a gente vai assistir ele por aí, né? Vamos colocar um trechinho dele na sequência do podcast, né? Para as pessoas que estão conhecendo também. Em nome do Wendel, né? A gente entregou um certificado, é uma lembrança, Vanderlei, né? Mas eu justifico minha falta no evento sábado. Eu tinha uma festa de aniversário da netinha da Júlia em casa, né? Então, muito frio também. Aquele frio era de espantar, né? Muito bom. Mas é pela sua contribuição, não só para o documentário, mas para a memória de Teresópolis, tá? Eu acho que você trouxe esse olhar. Depois que você começou com essa história de memórias, a gente começou a se preocupar mais e pesquisar mais sobre Teresópolis. Então, as suas matérias no jornal, a sua coluna no jornal, né? Agora o seu podcast. A gente só tem que te agradecer mesmo, porque talvez se você não tivesse cutucado eu estava, na verdade, no lugar certo, né? Às vezes a gente, na imprensa, no rádio, a gente costuma dizer que a gente fica refém do que escreve ou da própria fala, né? E quando eu comecei a pesquisar a história de Teresópolis, isso lá nos anos 2000, 2004, por ali, logo em seguida morreu um guardador de coisas, um colecionador, e eu acabei comprando o acervo dele para melhorar o meu conhecimento, que não tinha um acervo público para isso, não tinha da Casa Memória, que nós abrimos só em 2009. E mais à frente, depois morre o Osiris Hall, eu consegui também comprar o acervo dele, e mais à frente eu ganhei o acervo do Sumavielli, que é o grande acervo da cidade, né, que estava sob a guarda do Antônio, do Zé Pereira e da Isa, e que fizeram questão que esse material ficasse comigo para eu poder continuar fazendo pesquisas, né? Então, eu acabei tendo essa possibilidade de ter um material para pesquisa. Então, eu me distraio bastante, né? Eu sou bastante ocupado, mas eu me distraio muito com as pesquisas, né? Tá sempre pesquisando coisa nova. Eu tenho entendido muita gente fazendo trabalho escolar, principalmente, formação, conclusão de curso, tem que fazer aqueles trabalhos, né, TCC, essas coisas, né? As pessoas me procuram com alguma informação, eu já tenho direcionado, eu faço questão de ajudar. Sim, porque lógico. quando você tem um acervo, o que você mais precisa é estar revirando ele, e revirando procurando o que você não quer procurar. E o acervo, entendeu? por mais que seja seu, não é seu.
né? O acervo é da história. Você ele, é o guardião dessa história. Da mesma forma que essas né? pessoas guardaram esses acervos ao longo de 20, 50 anos atrás, eu, nesse momento agora, eu estou guardando. Sim. E eu espero que mais à frente alguém o guarde também, seja num espaço público ou num espaço privado. Eu acho assim, o espaço público guarde. seria super interessante, porque você realmente tem um acervo que ninguém tem sobre Teresópolis. E seria muito legal a gente ter um museu do nós estamos hoje com uma acervo, possibilidade muito né? grande de compartilhamento, porque você tem, no momento que você tem a possibilidade de passar para o digital, né? Imagina uma coleção de jornais digitalizados. Qualquer um busca no banco de imagens, você tem uma hemeroteca local. Nós temos aí a biblioteca da Biblioteca Nacional, mas você tem uma hemeroteca de Teresópolis, onde você pode ler um dos mais de 100 jornais que existiram ao longo do tempo, ao longo da história de Teresópolis. Então, é importante que esse material seja disponibilizado. Disponibilizar fisicamente é muito complicado, porque o manuseio é mais para pesquisador, para historiador. Tem um cuidado especial também, mas aí, para também facilitar o trabalho de quem precisa de uma pesquisa, se é para saber quem foi o prefeito do ano tal, como é que foi uma eleição, isso eu vou ter condições de responder sem dificuldade e como a prazer. A prefeitura, a Câmara Municipal, as empresas antigas de Teresópolis também façam isso com o seu acervo. Né? Você as instituições precisam de ter seus bancos de memória. O que a prefeitura tem, o que a Câmara Municipal tem de acervo, né? O que vamos botar a Alterdata, como recentemente tem de acervo, e outras empresas, a Sunantex tinha de acervo. Então, assim, que as pessoas entendam que guardar é importante, né? Que registrar é importante, porque isso lá na frente vai virar uma memória e vai interessar alguém. Né? Principalmente a gestão pública, porque isso é público, é de todos. Então, que isso seja resguardado de forma correta, né? Que tenha uma pessoa responsável. Eu acho que teria que ter uma pessoa responsável por esse acervo todo. O mais difícil é esse material sobreviver. Uma fotografia, um documento durar 100 anos, é porque várias pessoas o guardaram ao longo do tempo. Então, agora é continuar mais à frente, para as pesquisas, certamente que isso vai acontecer. E a gente pode até conversar mais sobre isso mais à frente, né? No próximo bate-papo. Porque nós hoje aqui falamos sobre o documentário Caminhos da Diversidade com Jana Mendes, produtora cultural e que tem contribuído com o seu conhecimento, com as suas pesquisas, para que as pessoas entendam mais a nossa cultura. É isso. Até o próximo programa. Como se constrói a cultura local? Cultura é o conjunto de saberes, tradições, técnicas, hábitos, comportamentos, costumes e modos de fazer de um determinado grupo. O que nos torna teresopolitanos não é uma linha reta, é uma reunião de hábitos e de misturas que trazem essa sinergia e essa identidade própria para a nossa cidade. Então, de onde eu venho, né? De onde vem a minha família? É muito importante que a gente fale, né, da história do lugar onde a gente vive, porque nós precisamos nos orgulhar de onde nós viemos, quais são as nossas raízes, conhecer, né, de fato a nossa cultura. Os alemães deixaram uma arquitetura muito forte em Petrópolis. Os suíços deixaram exemplo de comportamento, inclusive também na agricultura em Nova Friburgo. Teresópolis viveu um período inglês entre 1825 e 1855, quando surge a freguesia. Mas logo à frente, pelos anos 1870, a gente vai ter um processo de migração muito grande no mundo. Então vão vir os espanhóis, os portugueses, os italianos. Essa gente é tudo entre 1870 e 1920, mais ou menos, né?